Salmo 37, versículo 3 ao 5 fala o seguinte: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós fazemos muitos planos na vida, né? Nós planejamos, sonhamos. A maioria, na verdade, sonha e não planeja. E quando começa um novo ciclo, seja um novo ano, seja quando a gente complete aniversário, não importa, algum marco na nossa vida, a gente começa a fazer plano. A gente começa a querer isso, querer aquilo, desejar isso e aquilo outro. E não está errado, né? Nós devemos sim sonhar, devemos sim planejar, querer conquistar coisas. E esses versículos nos ajudam, né? Confia no Senhor e faze o bem. Então, nós precisamos praticar a palavra de Deus, né? Andar de acordo com os preceitos, de acordo com a vontade de Deus. Isso é fazer o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que o salmista está dizendo aqui é para nós nos agradarmos do Senhor, ou seja, eu posso desejar as coisas, eu posso querer conquistar, alcançar, realizar meus sonhos, mas o meu coração deve se agradar do Senhor, da pessoa dele. Não do que ele pode fazer, não do que ele pode me dar, mas me agradar dele. E assim ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, uma vez que você planejou, uma vez que você determinou algo para a sua vida, você tem que entregar isso ao Senhor. E em Lucas, capítulo 14, do 28 ao 30, o Senhor Jesus ensina algo, ele alerta algo para nós. Ele fala assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Isso aqui fala sobre planejamento. Então, você tem um sonho, você quer conquistar algo, então você precisa planejar. Como que você faz isso? Você tem o alvo maior lá, que é chegar em determinado lugar ou conquistar determinada coisa. Depois que você define isso, você tem que desmembrar isso, né? Separar isso em pequenos passos, pequenas metas. Então eu vou fazer isso, 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 isso primeiro, depois assim, assim, assado, eu vou precisar de tanto de dinheiro para fazer isso. Você tem a meta principal e divide ela em pequenas metas, em coisas alcançáveis ao longo do dia a dia, e aí você faz aquilo. Uma vez que você olha para a meta e você divide em pequenos passos, você consegue os recursos necessários, você planeja e fica mais fácil de você alcançar aquilo. Porque a maioria das pessoas não alcança o que quer, porque ela, eu quero ser tal coisa. E aí ela vai fazendo sem planejar, sem direção, e a maioria não consegue nada justamente por causa disso. Então é importante você aprender a planejar. Meta principal, divide em pequenos passos, isso, em pequenas metas, e vai fazendo. Por exemplo, eu quero emagrecer tantos quilos, então o tantos quilos, 20 quilos, é a metona. Como que eu vou dividir isso? Bom, em 6 meses, quantos dias eu tenho? Então eu vou precisar perder tantas gramas por dia. O que eu vou fazer agora para perder essas gramas? Eu vou melhorar minha alimentação, eu tenho que fazer tanto de atividade física, isso, isso, isso. Colocou no papel, aí você vai pôr em prática, vai fazer. Essa é a parte que muitos erram, porque a maioria faz o plano, mas na hora de praticar no dia a dia não faz. Ou até começa bem, mas depois não dá continuidade. E é importante, tem uma explicação sobre isso, que o nosso cérebro, ele libera uma certa quantidade de hormônios de motivação sempre que a gente começa um projeto e também quando está perto de terminar. Então, por isso que você começa uma coisa e logo você para, porque o seu cérebro te dá aquela carga de motivação para você fazer, mas depois ela vai parando, né? E aí a maioria das pessoas não aprendeu a ser constante. Ela vai parando, vai desistindo, né? E não termina de ler um livro, não termina um curso, não termina um projeto. É justamente por isso. E aí é que está a importância de você dividir em pequenos passos. Por quê? A meta é grande, ela é alcançável? Você vai conseguir ao longo do tempo? Vai, se você fizer tudo. Só que o começo e o fim dela está muito distante. Então a tendência é que no meio você desanime.
Então, você dividindo em pequenas metas que você consegue começar e terminar, você se mantém motivado por mais tempo, porque o cérebro libera aquela carga de hormônios. No começo você faz, e aí logo você está terminando, ele vai liberar de novo e você termina. Isso vai te motivando e você vai ganhando o hábito de começar e terminar. E aí com o tempo você consegue ir espaçando isso e consegue alcançar metas que exigem mais esforço e mais trabalho ao longo do tempo, porque você habituou o seu cérebro a começar e a terminar. Essa é a nossa parte da coisa, né? E aí Provérbios 16, versículo 3 fala o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Uma vez que você planejou, separou tudo, determinou o que você quer fazer, você vai confiar isso ao Senhor. Senhor, está aqui. Esse é o plano que eu tenho. É isso que eu gostaria que acontecesse, é isso que eu vou fazer. Se for da tua vontade, Senhor, abençoa. Essa parte é importante e, infelizmente, nós estamos vivendo numa era onde os cristãos esqueceram disso. Entrou uma doutrina na igreja que é conhecida como a confissão positiva, que as pessoas têm que determinar as coisas. Eu determino a minha bênção, encontro uma promessa na Bíblia e eu determino que aquilo tem que se cumprir, e é como se Deus fosse obrigado a fazer, né? É uma promessa na Bíblia, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então você determina que isso vai acontecer na sua vida. Não é assim. O próprio Senhor Jesus, no momento decisivo da vida dele, ele orou e falou o seguinte: Pai, eu não quero que isso aconteça comigo, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, isso é algo que nós devemos refletir. Nós não temos que determinar nada, nós não temos que exigir nada de Deus. Nós é que somos a criatura. Nós não somos Deus. Deus não é o nosso funcionário. Ele não está aqui para fazer as nossas vontades e ceder aos nossos caprichos. Então, nós temos que, sim, planejar, desejar, ir atrás, mas sempre orar: Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida e não a minha. Esse é o verdadeiro coração de um cristão. E aí tem aquelas coisas, né? Agora é o tempo da colheita. Não, esse ano vai ser o ano de tal coisa. E é interessante que as palavras que eles colocam para dizer o ano disso, o ano daquilo, o tempo disso, o tempo daquilo, são palavras que são coisas que acontecem na nossa vida sempre. Por exemplo, esse é o ano da colheita. O ano da colheita, mas todo ano você está colhendo. Todo dia você está colhendo o que você plantou no passado. E todo dia você está plantando coisas que você vai colher no futuro. Então não tem um ano que você colhe e o ano que você planta. Esse ano agora você vai colher o que você plantou lá atrás. Então você quer que sua vida mude, você planta coisas diferentes, muda suas atitudes, muda sua maneira de viver. Esse é o ano da consagração, mas todo ano você tem que se consagrar. Todo ano você tem que dizer para Deus que você é dele, que sua vida é dele. Não estou dizendo que você ter uma coisa para dar uma direção ali, né, é errado, é até legal, porque as pessoas precisam de algumas coisas para se direcionar. Isso tem mais a ver com a parte humana dela do que com relação à questão espiritual, né? Porque todo ano você tem que se santificar, você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, todo ano você planta e você colhe. O importante é você ser constante. Colher com paciência as coisas que você plantou atrás, que estão te trazendo coisas desagradáveis hoje. Tem que ter paciência para colher isso, porque é inevitável, você vai colher. Mas também você tem que plantar com perseverança. Plantar sementes novas, aí que entra a questão do planejamento. É você saber onde quer chegar e fazer aquilo com constância, que ao longo do tempo você vai conseguir o que você quer, se isso for a vontade de Deus para você. E para terminar, Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você pode sim ter propósito, ter meta, desejar, alcançar. Você tem que trabalhar, estudar, se dedicar. É importante, isso faz parte da vida humana. Deus nunca quis tirar isso de nós, faz parte da nossa vida, isso aí. Então você pode fazer isso. Você ter esses desejos, esses propósitos, mas entenda, o desígnio, a vontade, o desejo de Deus é que vai permanecer. Então você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, então se humilhe diante dele
Reconheça a sua fragilidade, a sua incapacidade de controlar a sua vida, porque a maioria das coisas não estão no nosso controle. A gente pode planejar, mas a gente não sabe o que vai acontecer. É só olhar na sua vida. Quantas vezes sua vida mudou assim? E quantas vezes as bênçãos que Deus tinha para você veio de uma maneira que você nem esperava e sua vida mudou de repente? Então nós não temos controle sobre muitas coisas. Por isso que é importante nós aprendermos a confiar no Senhor. Nós temos que ser sóbrio, né? Tem até uma coisa legal no Salmo 37 que fala, né? Confia no Senhor, versículo 3, e faz o bem, habita na terra. Ué, mas como assim habita na terra? Ele está falando com alienígena? Ele está falando com alguém de fora? Como assim habita na terra, né? Está relacionado a você construir uma vida aqui, né? Você fazer coisas aqui, ser humano. Você é um humano, você é um ser que Deus criou, de carne e osso, né? Que tem cérebro, que pensa, mas você também é um ser espiritual. Então nós temos que habitar na terra. Nós temos que traçar os planos, trabalhar, né, ter filhos, casar, ajudar as pessoas da comunidade. Isso faz parte da vida, inclusive da vida cristã. Então isso não pode sair da nossa vida, mas nós não podemos cair no erro de achar que nós que estamos no controle. De que as coisas que você consegue é porque você é muito capaz e porque você é muito bom. Ou Deus te escolheu e te usou porque você é especial, né? Porque você é melhor que os outros. Não. Nós somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Estamos vivos porque Deus nos sustenta todos os dias e as coisas que acontecem na nossa vida vêm dele. Nós precisamos reconhecer isso, fazer o nosso planejamento, caminhar, mas entender que Deus é que conduz a nossa vida e que a vontade dele é que deve prevalecer em nós. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.